Para a ONU, a Organização das Nações Unidas, 2015 é o Ano Internacional da Luz. Esse é um dos assuntos agora no Jornal da Manhã, na entrevista com o professor da UFMT, coordenador do NIEP e engenheiro eletricista Ivo Leandro Dorileu. Bom dia, feliz ano novo, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio Carlos, feliz ano novo para você também e toda a população. Qual que é a importância de 2015 ser o Ano Internacional da Luz? A ONU nos brinda este ano com a homenagem ao Ano Internacional da Luz, lembrando aí os 100 anos da teoria da relatividade geral, os 110 anos da descoberta da explicação do efeito fotoelétrico e ainda 50 anos da descoberta da radiação cósmica de fundo, que nos dá aí informações da criação do universo no Big Bang. Pois é, se a gente pegar a história da humanidade, a gente vê que ora os cientistas falavam que a luz se propagava através de partículas de fórmula corpuscular, ora através de ondas. Qual que foi, vamos dizer assim, a síntese dessas duas teorias que bateu o martelo e disse, não, é possível tanto uma quanto outra? Exatamente. A mecânica clássica de Newton não conseguia explicar o comportamento da onda de luz. E somente no início do século XX, nós conseguimos, através de grandes cientistas como Albert Einstein e Niels Bohr, explicar através da física quântica o caráter dual da luz, né? É partícula e é onda ao mesmo tempo. Agora, o que a pessoa, o cidadão agora de século XXI, fala assim, e o que eu tenho a ver com isso? Exatamente. Hoje, tudo que nós temos em tecnologia está ligado a estes fenômenos, né? De transmissão de sinais, de propagação de ondas, de efeito fotoelétrico. A física quântica está presente em todas as nossas atividades no dia a dia. Ou seja, quando a gente pega lá o smartphone, o tablet, os dispositivos móveis, o computador, essa luz que nos ilumina aqui no estúdio, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando desde o início da entrevista aí. Até os nossos sistemas de iluminação, as lâmpadas mais modernas, as de LED, os smartphones, como você disse, as nossas TVs, né, mais modernas de LED. Então, todo esse equipamento tecnológico é ligado a esses fenômenos. Agora, isso tudo, dependendo dessa fonte de energia, não há risco aí de termos, até em nível global, em nível mundial, um apagão? Nós terminamos, não podemos esquecer, terminamos 2014 com aquela preocupação da seca, principalmente na região sudeste, faltando inclusive água nos reservatórios das hidrelétricas. Exatamente. A questão energética de caráter global, ela é muito preocupante. Nós temos diversas fontes de energia no mundo, tanto a hidráulica quanto as termoelétricas, né? E isso é uma preocupação constante dos governos e dos planejamentos em seus países. Se nós formos buscar no Brasil a questão da demanda e a questão da produção de energia, nós vamos ver que se tivermos um crescimento exagerado da demanda nos próximos 10, 15 anos, nós certamente teremos problemas de oferta de energia. O governo federal anunciou, inclusive, no finalzinho do ano, aquela questão das bandeiras, das cores, né? Bandeiras verde, amarela e vermelha para indicar a forma da geração da energia elétrica no Brasil. Como é que o senhor vê essa medida? Essa questão das bandeiras tarifárias reflete bem a falta de planejamento no nosso sistema, na questão energética brasileira. As bandeiras tarifárias querem repor o equilíbrio financeiro das concessionárias distribuidoras de energia. E não seria bem por aí a questão de resolver a conta deficitária hoje no setor elétrico. Nós teríamos que ter, sim, programas de eficiência energética efetivos para combater o desperdício de energia no Brasil. A bandeira tarifária é uma solução parcial do problema. Nós vamos repor custos que não são devidos ao cidadão, mas são devidos, sim, à falta de planejamento. Aliás, o governo Dilma, segundo o governo, tomou posse ontem em Brasília. A equipe econômica desse governo, do segundo governo de Dilma Rousseff, tem aí a missão, inclusive, para ver algumas contas escondidas no próprio governo federal, e as concessionárias reclamam de dívidas e querem, inclusive, aumento
tarifário para a população brasileira pagar agora em 2015. O brasileiro já pagou o suficiente para manter esse sistema elétrico? Qual que é a sua visão? Aí entrando já mais um pouquinho no campo econômico, porque parece que a gente tem essa contribuição, mas sempre as concessionárias vêm exigir mais do consumidor para bancar todo esse sistema. Exatamente. A questão é muito profunda e começa pelo modelo tarifário vigente no Brasil, que é pelo custo do serviço. Se nós tivéssemos uma questão tarifária na base de teto de receitas ou um sistema híbrido com um custo de serviço, nós teríamos possibilidade de, além de remunerar melhor as empresas, priorizar ações de eficiência energética. A questão hoje de custos no Brasil, ela é dramática. Nós temos uma questão da concessionária que requer sempre mais recursos para investimentos e sempre na conta do consumidor. Então, elas estão com o poder concedente com várias benesses para facilitar a vida das concessionárias. É bem verdade que elas têm problemas. O Brasil é um país extenso territorialmente, é um país com 4 subsistemas no Sistema Interligado Nacional. Há vários problemas de oferta de energia com usinas distantes dos centros de carga, mas as concessionárias têm que assumir o seu posto, assumir o risco do negócio. E a situação energética em Mato Grosso? Qual que é a sua avaliação? Mato Grosso é um estado que tem 17 mil megawatts de potencial hidrelétrico e nós utilizamos apenas de 9% a 10% desse potencial. Cerca de 5 mil megawatts estão ainda em estudo para implantação. O que precisa em Mato Grosso? Uma solução adequada para o licenciamento ambiental. Faltam investimentos com taxas de retorno favoráveis, isto é, atrativas, além de um bom planejamento energético no estado. Falando em questão ambiental, não podemos esquecer da instalação de PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, em regiões como o Pantanal. Que políticas públicas o estado precisa ter, seja em nível de legislação, seja em nível até, vamos dizer assim, orçamentário, para garantir a sustentabilidade desses empreendimentos? Exatamente. Mato Grosso, com 3 biomas, a floresta, Pantanal e Cerrado, é um estado nós chamamos de delicado no aspecto ambiental. O Pantanal não foge disso e o Pantanal precisa dessas políticas públicas voltadas para quê? Para o manejo das bacias que alimentam este Pantanal, para que o tratamento da água, dos recursos hídricos, dos recursos energéticos e do meio ambiente sejam integrados. Então é isso que nós precisamos. E isso é um dos desafios aí do novo governo Pedro Táxi, que tomou posse ontem aqui em Cuiabá. Quais outras medidas o governador Pedro Táxi também terá que tomar? E aí lembrando, inclusive, um seminário que vocês do NIEP, da UFMT, realizaram no ano passado, em 2014, Exatamente. Já no segundo semestre, discutindo essa questão energética aqui no estado. Exatamente. Em termos de política energética, nós precisamos fomentar a utilização de outras fontes, da biomassa, a energia solar, diminuir a nossa dependência externa de derivados de petróleo. Nós temos uma dependência extremamente pesada de óleo diesel, que custa muito aos cofres do estado, além de fomentar o uso do gás natural, que nós temos à disposição vindo da Bolívia e não fazemos a utilização correta desse insumo energético. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Manhã. Bom ano para o senhor. Um bom ano para todos. Obrigado.